Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre como identificar em qual etapa do cronograma capilar sua máscara se encaixa, sua máscara ou qualquer uma outra máscara que você veja, para você saber qual etapa do cronograma capilar aquela máscara se encaixa, se é na etapa de hidratação, se é de nutrição ou se é de reconstrução. Essa dúvida é uma dúvida muito comum, né, gente? A gente olhar para uma máscara, querer comprar a máscara, mas não saber em qual etapa ela se encaixa. Ou então acabar comprando a máscara errada, né? Comprar de uma etapa achando que é de outra etapa. Então, nesse vídeo eu vou explicar a vocês a como identificar em qual etapa a máscara se encaixa e no final desse vídeo eu vou deixar uma surpresa para vocês, uma coisa muito legal que eu preparei com muito carinho. Então, fiquem até o final do vídeo que vocês vão gostar. Se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o like aqui pra mim, que vai me ajudar muito. Se inscrevam no canal se não estão inscritas ainda. Me segue lá no Instagram também, que tem muitas dicas por lá. E não esqueçam do nosso grupo no Telegram, que tem conteúdos exclusivos pra vocês lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E agora vamos embora pro vídeo de hoje. Então, gente, começando esse assunto, é uma dúvida muito comum também. Vocês sempre estão perguntando, mandando foto de máscara e perguntando: Mirela, qual etapa dessa máscara aqui? É de hidratação? É de nutrição? É de reconstrução? Isso é uma dúvida muito comum. Até eu mesma, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, que eu comecei o cronograma capilar, eu não sabia identificar qual é a máscara de qual etapa do cronograma. Eu não sabia fazer isso, porque às vezes é simples, dependendo da máscara. Se você olhar a máscara lá, tem máscara que você consegue logo de cara saber, e às vezes não, às vezes é muito complicado. Então, como é uma dúvida muito comum, resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, para explicar, e no final tem uma surpresa aí pra vocês, para poder continuar ajudando vocês a conseguirem identificar a máscara, né? Porque às vezes a gente só ouvindo, vendo o vídeo uma vez só, a gente não vai conseguir lembrar de tudo lá no momento que a gente pegar a máscara, a gente não vai conseguir lembrar de tudo que a gente viu no vídeo. Então por isso que eu preparei essa surpresa aí pra vocês, que eu vou deixar no final do vídeo. Então qual o primeiro passo para você conseguir identificar uma máscara? A primeira coisa é você observar logo de cara a embalagem da máscara. Algumas máscaras já vêm mostrando alguns ativos bem de cara, que aí você vai conseguir identificar quais são os principais ativos da máscara. E eu trouxe algumas máscaras aqui, deixei aqui pra vocês, para poder dar de exemplo. Essa máscara aqui da Novex, por exemplo, bem de cara ela tá escrito Super Babosão. E a babosa é um ativo de hidratação. Então vocês olhando para essa máscara, vocês conseguem perceber que o ativo principal é a babosa. Por isso que ele está aqui bem em destaque na embalagem. Como o ativo principal é a babosa e a babosa é um ativo de hidratação, essa máscara vai ser uma máscara hidratante, que você pode usar na etapa de hidratação do seu cronograma capilar. Já uma outra máscara também, as máscaras da Novex, né? A Novex costuma deixar bem de cara alguns ativos, né? Alguns dos principais ativos. E essa daqui é a Dr. Ricino, tá? E o ativo principal aqui tá escrito que é o Castor Oil, que isso quer dizer que é o óleo de rícino, tá? Esse nomezinho é a nomenclatura que tem do óleo de rícino. Então, o óleo de rícino tá bem em destaque aqui também. E o óleo de rícino, né, como vários outros óleos, é da etapa de nutrição. Então, você já consegue perceber já de cara que essa máscara é uma máscara mais nutritiva. E uma outra máscara também, que eu trouxe aqui todos os exemplos de todas as etapas do cronograma, é a máscara infusão de colágeno da Novex. Essa máscara também tá dizendo aqui, ó, um ativo dela, um dos principais é o colágeno. E o colágeno é um ativo de reconstrução, um ativo reconstrutor. Então essa máscara aqui, você vai poder usá-la na etapa de reconstrução. E uma coisa muito interessante também, que eu vim falar pra vocês, é que a maioria das máscaras, se não todas, tem ativos das 3 etapas do cronograma capilar. Tem o ativo de hidratação, tem ativo de nutrição e de reconstrução. Se você pegar o rótulo da máscara, você vai conseguir identificar vários ativos de todas as etapas do cronograma. E aí a gente acaba confundindo também, né? Mas o que vai fazer a máscara ser de uma etapa ou de outra é a quantidade desses ativos e a concentração que tem esses ativos na máscara. Então, se você pegar uma máscara e ela tiver a maioria dos ativos da etapa de nutrição, por exemplo, ela é uma máscara mais nutritiva do que hidratante e reconstrutora. Então, um outro exemplo também que eu vou dar pra vocês, eu vou até pegar uma máscara aqui, gente, que é uma máscara que gera uma certa dúvida em muitas pessoas, que é essa máscara aqui mais lisos, da Scala. Aqui na embalagem dela, os ativos em destaques é
proteína de arroz, amido de milho e aminoácidos. Então vamos lá. A proteína de arroz é um ativo reconstrutor, amido de milho é um ativo hidratante e aminoácidos são ativos que são da etapa de reconstrução. Então, olhando por aqui, ela é uma máscara que tem ativos em grande concentração de reconstrução e de hidratação. Então, ela pode fazer uma hidratação boa no seu cabelo e ela também pode fazer uma reconstrução boa no seu cabelo. Mas a maioria dos ativos aqui são de reconstrução. Tem 2 ativos de reconstrução e apenas 1 de hidratação. Então, gera essa dúvida se essa máscara é uma máscara hidratante e reconstrutora. E eu falo para vocês que essa máscara ela pode servir nas 2 etapas do seu cronograma capilar, dependendo do seu cabelo, tá? No meu cabelo, por exemplo, ela faz uma hidratação muito boa. Eu já não sinto uma reconstrução tão boa assim. Mas na etapa de hidratação fica maravilhosa. Em outras pessoas também dizem que a etapa de reconstrução é a etapa que fica melhor no cabelo. Quando passa essa máscara, dá um efeito melhor de reconstrução. Então, os ativos de hidratação e de reconstrução dela vai poder funcionar no seu cabelo, dependendo, né? No meu já, os ativos de hidratação, eu sinto que pegam melhor no meu cabelo. Meu cabelo fica muito hidratado quando eu uso essa máscara e já não fica tão reconstruído assim. Mas aí, se você pegar a sua máscara e você não tiver nenhum ativo em destaque ali na frente, você olhar a máscara e você não souber nada, não tiver nenhum ativo em destaque, como você vai saber de qual etapa a sua máscara é? E é aí que nós vamos olhar o rótulo da máscara. Lá atrás tem aqui todos os ingredientes que tem na sua máscara. Todos os ingredientes estão aqui. E a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada, não é isso? Acontece, né, gente? Já passei muito por isso também. A gente olhar e não entender nada que tá escrito aqui. E é por isso que a gente tem que saber algumas nomenclaturas, porque, por exemplo, o exemplo aqui da máscara do óleo de rícino. A nomenclatura que vem lá nos ingredientes não é óleo de rícino, tá? Ela vai vir castor oil ou algum outro nome também que é equivalente ao óleo de rícino. Então a gente tem que saber a nomenclatura, porque nós vamos olhar todos os ingredientes dessa máscara e vamos ver se ela tem mais ativos de hidratação, de nutrição ou de reconstrução. E dependendo da quantidade dos ativos de cada etapa, ela vai ser de uma etapa ou de outra. Então, se você olhar no rótulo, ela tiver mais ativos de hidratação, ela vai ser hidratante. De reconstrução, vai ser reconstrutora. E de nutrição, vai ser uma máscara nutritiva. Então, nós vamos ter que analisar esse rótulo e saber o que significa todos os ingredientes lá. E isso é uma coisa que vai ter na surpresa de vocês, que eu vou deixar pra vocês no final do vídeo, tá? Então é super importante você ficar até o final do vídeo e ouvir sobre essa surpresa que vocês vão gostar com certeza. E também uma dúvida, uma curiosidade também muito interessante pra falar pra vocês aqui, é sobre a ordem do rótulo. A gente ouve muito falar em rótulos na ordem decrescente. E a ordem decrescente é o quê? É a ordem onde os ingredientes em maior quantidade ficam na frente, vem na frente dos ingredientes em menor quantidade, em menor concentração na máscara. Então isso facilita muito na hora de você olhar o rótulo, porque você vai ver quais são os ingredientes que têm maior quantidade. Então se lá na frente tiver queratina e lá no final tiver pantenol, por exemplo, a máscara vai ser uma máscara reconstrutora, porque a queratina é um ativo de reconstrução e o pantenol é de hidratação. Então ela vai ser uma máscara mais reconstrutora do que hidratante. Porém, isso não acontece sempre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a Anvisa não tem nenhuma regulamentação que diga que as empresas têm que fazer o rótulo em ordem decrescente. Por enquanto, por exemplo, isso não acontece sempre. Então, algumas empresas usam, né, o rótulo em ordem decrescente, que isso facilita a nossa vida, e algumas empresas podem escolher não usar, podem deixar em ordem aleatória ou em ordem alfabética, isso vai depender da empresa. Então, se isso não acontecer, a gente vai ter que analisar mesmo cada ingrediente lá, ver quais etapas estão em maior quantidade para saber se a máscara é hidratante, nutritiva ou reconstrutora. E eu vou falar para vocês agora sobre os ativos principais de cada etapa do cronograma capilar, que aí vocês vão conseguir identificar melhor. Se um desses ativos estiver lá na frente ou estiver em grande quantidade no rótulo, essa máscara é de tal etapa.
E começando pela etapa de hidratação. A etapa de hidratação é aquela etapa que deixa o nosso cabelo mais brilhoso, mais levinho, assim, macio, né, gente? Que bate o vento, o cabelo voa. A etapa de hidratação é essa etapa, que deixa o cabelo assim. Então, os cabelos que precisam de hidratação são aqueles cabelos mais opacos, sabe? Sem brilho, aquele cabelo que não tem muita emoliência, sabe? Que não tem muito balanço. Esses cabelos são os cabelos que mais precisam de hidratação, cabelos ressecados também. A hidratação é muito conhecida por repor a água dos seus fios, tá? Mas essa informação é uma informação equivocada, porque a hidratação ela não repõe a água nos seus fios. O que as máscaras de hidratação fazem é impedir que você perca a água que você tem nos seus fios e por isso o seu cabelo fica mais hidratado. E os principais ativos das máscaras de hidratação são os extratos de frutas, os extratos de flores, o pantenol, a babosa, que é o aloe vera, mel, açúcares. Esses são os ativos principais das etapas de hidratação, das máscaras de hidratação. Então, se você vê a máscara lá que tem extratos de frutas, de flores, pantenol, aloe vera, né, que é a babosa, então essa máscara é uma máscara hidratante. Já a etapa de nutrição é aquela etapa que deixa o nosso cabelo mais pesado, assim. Não pesado no sentido oleoso, mas pesado no sentido mais alinhado, deixa o seu cabelo mais encorpado, diminui o frizz, porque a nutrição, ela pesa um pouco os fios. Então, os fiozinhos que estão assim pra cima, eles pesam também e isso faz com que diminua o frizz. Então, essa etapa é a etapa de nutrição. É quando os seus cabelos estão precisando mesmo de melhorar o frizz, estão com muito frizz. Às vezes tá muito volumoso, assim, desalinhado. A nutrição vai ajudar. Ela vai fazer uma reposição lipídica nos seus fios. E os principais ativos da etapa de nutrição são os óleos, as manteigas e maionese. Então, a máscara lá que tem maionese não sei o que, maionese vegana, maionese não sei lá o que, são máscaras nutritivas. As máscaras que tem óleos, óleo de coco, óleo de rícino, óleo de girassol, óleo... Vamos ver o que mais. Vários tipos de óleo, né, gente? O azeite de oliva também. Essas máscaras são máscaras nutritivas. As manteigas também, manteiga de karité. Isso tudo são ativos de nutrição. Já a etapa de reconstrução, que é uma etapa muito polêmica, né, no cronograma capilar. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam, dizem que não funciona em cabelos alisados, por exemplo, né? Eu, por exemplo, amo a etapa de reconstrução. Funciona bastante no meu cabelo, que é um cabelo alisado com progressiva, selagem. Então, é uma etapa que realmente funciona pra mim. A etapa de reconstrução vai ajudar aqueles fios que estão muito finos, quebradiços, emborrachados. Sabe aqueles fios que você tá vendo que o fio tá muito, muito danificado mesmo? A etapa de reconstrução vai ajudar esses fios. E a reconstrução também, ela costuma enrijecer um pouco seus fios quando você usa. Então, por isso, você tem que usar com moderação, fazer reconstrução moderadamente. Porque se você fizer em excesso, ou fizer várias vezes no mês, né, que isso é totalmente errado, é no máximo 2 vezes no mês, ou se você fizer uma vez e deixar por muito tempo no seu cabelo, o seu cabelo pode enrijecer muito e acabar quebrando. Então, a etapa de reconstrução é uma etapa que você tem que ter cuidado. E os principais ativos da etapa de reconstrução é a queratina, os aminoácidos, proteínas, colágeno, creatina. Então, esses são os principais ativos da etapa de reconstrução. Então, se vocês verem esses ativos bem na cara assim da embalagem, a máscara é da etapa de reconstrução. E agora a surpresa que eu preparei pra vocês. Vocês viram que eu falei bastante aqui nesse vídeo, né? Muita coisa. E que quando vocês pegarem uma máscara, vocês estão lá na loja de cosméticos, vocês vão pegar a máscara, vão olhar pra máscara, aí vocês vão tentar lembrar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, e talvez vocês não lembrem de tudo, vocês podem lembrar dos principais ativos que eu falei, né? Ah, hidratação é depantenol, ah, nutrição é óleo, e de repente vocês não vão lembrar de tudo que eu falei aqui, porque é difícil a gente lembrar, né? De todos os nomes de todas as coisas. Então, por isso eu preparei pra vocês um e-book, gente, com todas essas informações que eu falei aqui nesse vídeo e muito mais. Então, se eu falei pra vocês, eu falei alguns ativos de hidratação, lá no e-book tem mais ativos ainda, tudo escrito lá pra você usar esse material como uma consulta mesmo. Na etapa de nutrição também tem muitos óleos lá, muitas manteigas. Na etapa de reconstrução também. Então, vocês vão poder olhar o e-book e olhar a máscara e ir comparando na hora e saber identificar a sua máscara. Porque isso não é tão fácil assim da gente lembrar, ainda mais que são nomes difíceis. E outra coisa, tem nomes aqui que a gente não consegue saber. A gente não consegue saber a nomenclatura certinho do óleo de coco, por exemplo, ou da manteiga de karité. A gente não consegue ver. E lá eu coloquei o nome do ativo, o nome conhecido por nós do ativo, e
e do lado a nomenclatura que você vai encontrar na máscara, porque às vezes a gente está olhando aqui a máscara e é uma coisa tão comum pra gente que a gente vive vendo por aí, mas o nome tá tão difícil que a gente não consegue saber, que aquilo ali é uma coisa tão simples, né? Então, é muito importante a gente saber essas nomenclaturas também. E como são nomenclaturas difíceis, a gente precisa mesmo de um material que a gente possa olhar e possa comparar com a máscara, com qualquer máscara, para poder saber. E lá eu coloquei algumas dicas também de como vocês conseguirem identificar. Por exemplo, não tem um nome, tem um nome na sua máscara, mas não tem lá na lista. Então, em cada etapa do cronograma, tem uma diquinha que você pode conseguir identificar. Ah, na etapa de hidratação é muito usado esse nome no final de tal nomenclatura. Então, se tem esse nome, eu sei que é da etapa de hidratação. Eu coloquei isso também para vocês lá no e-book. Preparei tudo para conseguir mesmo tirar as dúvidas de vocês. Vocês conseguirem pegar uma máscara e conseguir identificar. E no final desse e-book, gente, uma coisa também bem interessante, bem legal que eu preparei, foi o brinde que eu preparei para vocês. Porque aqui a gente está falando sobre hidratação, nutrição, reconstrução e nem todos os ativos que você vê na máscara são ativos de hidratação, nutrição e reconstrução. Tem outros ativos também, tem outros ingredientes. Então eu coloquei um brinde lá para vocês com os principais ativos da máscara, de máscaras que a gente encontra, que não são de nenhuma etapa do cronograma capilar, mas às vezes aparece lá para alguma finalidade que a gente não sabe, ou às vezes é de alguma etapa do cronograma capilar, mas são desconhecidos, né? Assim, não são muito comuns de a gente ouvir falar, né? Mas aparecem em quase todas as máscaras e a gente não sabe o que é. Então lá tem também o nome e tem para que serve esse ativo. E uma outra coisa também que eu deixei nesse brinde, que eu achei muito interessante saber, é sobre os silicones, parabenos, petrolatos, os álcoois também. Então lá tem essas nomenclaturas também, de cada um desses. Então se, por exemplo, você quer usar uma máscara liberada, e a máscara não tem escrito aqui na cara, liberada, você vai ter que olhar o rótulo e vai ver se ela tem silicones, parabenos, petrolatos. Você vai ter que olhar no rótulo para saber. E às vezes a gente não consegue saber quais são as nomenclaturas de cada um desses. Então lá no e-book eu também deixei isso para vocês. Então tem os silicones, as nomenclaturas dos silicones, os silicones que são solúveis, os que não são solúveis em água, tem os parabenos, os petrolatos, a lista com os sulfatos também. Então tem tudo lá explicando para vocês conseguirem também identificar se a máscara tem esses ativos que a gente evita, né? Ainda mais as pessoas que fazem a técnica de no low pull são pessoas que evitam isso. E lá também tem explicando, né, como que tem que ser uma máscara para você usar nas técnicas low e no pull, como é uma máscara liberada. Então esse e-book tá bem completo para vocês. Eu coloquei um precinho muito acessível. Então vocês olhando esse e-book, vocês lendo esse e-book, pegando esse e-book como material de consulta, vocês vão conseguir pegar uma máscara, olhar o rótulo dela e conseguir identificar qual etapa que ela é e conseguir identificar se ela é uma máscara boa para o seu cabelo mesmo, porque talvez ela tenha ativos ali que você não quer usar no seu cabelo, porque são ativos que podem causar algum dano no seu cabelo, ou você pode ver que realmente é uma máscara muito boa, que tem ativos muito bons e o resultado vai ser melhor ainda. E isso é muito importante para a gente saber o que a gente usa no nosso cabelo e para a gente também poder ter uma escolha mais consciente, né? Chegar num lugar para comprar uma máscara e conseguir entender o que aquela máscara vai te oferecer e comprar mais adequada para o seu cabelo, porque às vezes a gente ouve em algum lugar, essa máscara é boa para o meu cabelo, vai lá, compra a máscara, o ativo não é bom para você, não é o que você quer, não vai dar aquele efeito esperado. Então a gente precisa ter esse conhecimento de pegar o produto, saber o que a gente está usando e saber o que é melhor para o nosso cabelo, porque o nosso cabelo é diferente dos outros. A gente tem que ter o conhecimento com o nosso cabelo e conhecimento com os produtos que a gente usa. Então vocês vão conseguir pegar a máscara, vocês vão conseguir analisar todo o rótulo dela, saber o que ela vai te oferecer, saber a etapa que ela se encaixa, e ainda coloquei tudo isso que eu falei aqui pra vocês de uma forma mais explicada. Quando o seu cabelo precisa de hidratação, né, o que a hidratação vai te oferecer, quando ele precisa de nutrição, quando ele precisa de reconstrução. Então tá bem completo esse e-book lá pra vocês conseguirem ver sempre aí as máscaras de vocês. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? E depois vocês me contem o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa surpresa que eu preparei pra vocês com muito carinho. Se gostaram do vídeo, deixa o like aqui pra mim. Se inscrevam no canal se não estão inscritas ainda. Me segue lá no Instagram que tem muitas dicas por lá também. Então é isso, gente, e até a próxima.